saber quem sou eu, um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu, vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Impala, Sambaqui, entender de Minas, saber quem sou eu, como posso descobrir, conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer, conhecer a mim, saber quem sou eu, já sei como fazer, conhecendo museus, conhecendo museus, conhecendo museus. Café é uma bebida que faz parte da cultura e do dia a dia do brasileiro. Não importa a origem ou classe social. Sua importância é muito grande na nossa vida e na nossa história. O nosso carinhosamente chamado cafezinho é pretexto para falar de múltiplos assuntos. Da vida, das alegrias, das tristezas, das preocupações, dos planos de futuro, da amizade. O café também permite falar de agricultura, de economia, de arquitetura e arte, de meios de transporte, de imigração, de política, de literatura e poesia e de como isso tudo tem a ver com a construção da identidade do povo brasileiro. E é isso que vamos fazer agora nesse programa, conhecendo o Museu do Café. Museu do Café. Você já ouviu a expressão perder o bonde da história? Ela é usada para se referir às pessoas que não conseguem compreender e participar da evolução do mundo que a gente vive. Para acompanhar essa evolução, sintonizados com o presente e preparados para criar o futuro, é fundamental também conhecer o passado. É por isso que eu convido vocês a pegar um bonde de verdade que vai nos levar para uma viagem incrível pela história, aqui na cidade de Santos. O próprio bonde já é um pedacinho de história preservada. Os primeiros bondes andavam sob trilhos e eram puxados por mulas ou cavalos. Em 1871 funcionava o bonde a tração animal. Depois, em 1909, que começou a funcionar o bonde elétrico. Mas sempre conduzidos pela simpática figura do motorneiro. Eu, quando comecei a trabalhar no serviço de bonde aqui em Santos, em 1954, era a áurea do café. A Rua do Comércio aí só era café. O pessoal correndo para um lado para o outro com lata de amostra de café, caminhões descarregando café. A gente desempatava o bonde com os caminhões descarregando café na General Câmara. E hoje o bonde ainda está aqui, pronto para nos levar na nossa viagem pelo tempo. Nós estamos agora na Rua do Comércio, antigamente chamada de Rua Santo Antônio, porque ela nos leva diretamente ao Santuário de Santo Antônio do Valongo. Olhando aqui à nossa direita, nós temos as ruínas dos casarões do Valongo. São 2 blocos do finalzinho do século XIX. Aqui já funcionaram comércios, residências da nossa prefeitura, mas ao longo dos anos sofreram 2 incêndios e uma ventania derrubou parte da construção. O trajeto deste bonde liga alguns dos principais monumentos e edifícios históricos do Centro Antigo de Santos. E é para um deles que nós vamos, para o antigo Palácio da Bolsa Oficial de Café, onde funciona desde 1998 o Museu do Café. Olhando aqui à nossa direita, a lateral da Bolsa Oficial de Café. Neste local, o café era classificado, negociado antes de ser exportado. Quem passa pela Rua 15 de Novembro, aqui no centro de Santos, não pode deixar de admirar esse edifício tão imponente. Ele foi inaugurado em 1922 como sede da Bolsa Oficial de Café. Era considerado um símbolo de riqueza e prosperidade do período cafeeiro, que aconteceu no Brasil durante o século XIX e no começo do século XX. Tendo este prédio como um marco do negócio café no Brasil e no mundo, aqui deveria permanecer o acervo da história do café. Então todo mundo que queira estudar essa época da economia do café no Brasil, inclusive a influência social da cafeicultura no estado de São Paulo, ela poderá vir aqui ao prédio da Bolsa para buscar esse tipo de informação, tanto na sua biblioteca como nas suas aulas e nas suas exposições.
A construção da Bolsa aconteceu em apenas 2 anos e ela foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1922, com as comemorações do centenário da independência do Brasil. A arquitetura do edifício é bem eclética e segue as tendências internacionais da época, como elementos arredondados, cúpulas e enormes colunas. Lá no alto da Torre do Relógio, voltados para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, há 4 guardiões representando a agricultura, a indústria, a navegação e o comércio. Na entrada principal, há 2 guardiões, os deuses romanos Ceres e Mercúrio. Ceres, deusa da arquitetura e da fertilidade da terra, olha em direção ao porto, onde as sacas de café eram embarcadas em navios cargueiros e exportadas para o mundo todo. Do outro lado está Mercúrio, deus dos negócios e protetor dos comerciantes, atento ao crescimento da cidade que enriquecia rapidamente, tornando Santos um polo mundial no comércio de café. Quando entramos no edifício, o luxo e a riqueza de detalhes continuam. Piso de mármore italiano, relógios ingleses, luminárias francesas, madeiras nobres brasileiras usadas em móveis, assoalhos e revestimentos. Toda essa ostentação tinha o objetivo de demonstrar o poder da aristocracia cafeeira. Mas a gente nunca pode esquecer que esse poder foi construído graças ao trabalho árduo dos escravos e dos imigrantes, que deram duro para escrever as páginas da história do café no Brasil. Esses painéis aqui no Salão do Pregão foram pintados pelo artista brasileiro Benedito Calixto. Eles retratam 100 anos do ciclo do café e da cidade de Santos, de 1822 a 1922. É interessante observar as pinturas de Calixto, que era conhecido por registrar momentos importantes da nossa história e comparar com a imagem da cidade hoje. Olhando para cima, podemos ver vitrais da Casa Conrado, um famoso ateliê que fez peças para vários edifícios históricos paulistas. Os vitrais simbolizam os períodos da colônia, império e república no Brasil. Esse vitral é uma obra de Benedito Calixto. Ele retrata os 3 principais períodos históricos do nosso país. O período colonial, Benedito Calixto retrata a Mãe do Ouro ao centro, ao redor dela as damas d'água, as ninfas d'água, que conforme a lenda, essa Mãe do Ouro entregava as pepitas a elas e elas escondiam no fundo dos rios, dos lagos e dos mares dos exploradores. Já no período Império, é representado pela deusa Ceres, a deusa da agricultura. Ao redor dela, uma representação da abundância de nossas terras, com fazendas e os principais produtos que eram exportados e consumidos na época. Já o período República retrata o deus Mercúrio, o deus do comércio, ao redor dele trabalhadores e uma breve representação do Porto de Santos, com algumas embarcações já a vapor representando essa nova era. Aqui no Salão do Pregão é que aconteciam as negociações da Bolsa de Café. Era uma enorme agitação. Os corretores, sempre de terno branco para se diferenciar, negociavam o valor das sacas de café, enquanto os fazendeiros observavam tudo lá do mezanino. Imagina só a tensão e o nervosismo. Agora uma questão interessante. Você sabe como era determinado o valor do café negociado? Primeiro eles retiravam amostras de grãos das sacas de café que ficavam nos depósitos e classificavam nessas latinhas. Esses grãos eram torrados, moídos e misturados com água quente para que os provadores pudessem avaliar o sabor e a qualidade do café. E essa qualidade determinava o valor pelo qual o produto seria negociado. Já pensou que responsabilidade? Continuando o nosso passeio, vamos encontrar muitos outros objetos antigos e curiosos relacionados à produção, comercialização e o consumo do café.
uma sala que representa o escritório da época, onde as negociações do café eram feitas até o ano de 1957. Nessa mesa aqui temos um livro que retrata o protocolo dos contratos dos corretores, dos comerciantes, que eram cadastrados através dessas máquinas de digitação e essas outras que protocolavam os cadastros de cada um que eram arquivados naqueles gabinetes ali. Ali seriam as amostras de cafés que eram tiradas das sacas para serem qualificadas nessas mesas de provação, onde as melhores e mais qualificadas desciam para as negociações no Salão do Pregão. Uma das figuras mais populares aqui do museu é o Jacinto, um trabalhador do porto que ficou famoso no passado por conseguir carregar ao mesmo tempo nada menos que 5 sacas de café. Ufa, cada saca dessas tem 60 quilos. Então faz a conta, 300 quilos nas costas. E para dificultar ainda mais a situação do Jacinto e seus companheiros, alguns dos navios maiores não conseguiam chegar muito perto do cais por causa da profundidade. Portanto, para fazer o carregamento, era necessário percorrer um complicado caminho de tábuas entre barcos menores até chegar até o navio. Haja equilíbrio. Daqui a pouco você vai saber mais sobre a história do café. E para completar, o barista do museu, esse profissional que é especialista em café, vai nos dar várias dicas de como preparar um cafezinho saboroso. Até já! Quando bebemos, quando tomamos uma xícara de café, iniciamos aí a participar da história do mundo. O café começou na Etiópia, foi para as Arábias. De lá, os holandeses e os franceses tomaram parte da maior comercialização de grãos do mundo. Daí foi lá o Francisco de Melo Palheta, um português, no ano de 1727 trouxe para o Brasil, lá no Pará. O café chega em 1727 no Pará, e no Pará ele não dá tão certo pelo clima, por ser muito quente, não ter tanta altitude. Aí depois ele vai até o Rio de Janeiro, que também não dá tão certo. E depois é que ele chega aqui em São Paulo. O café exige condições especiais. O café precisa pelo menos 1.600 milímetros de chuva, precisa uma seca bem definida para você fazer um bom café e precisa altitude. Vamos falar acima de 700 metros e abaixo de 1.200 metros. São Paulo tem essas condições em várias regiões do estado. Diversas condições se associaram para fazer de São Paulo o maior produtor de café do país. O clima quente e úmido, a grande disponibilidade de terras férteis, o porto de escoamento para exportação e a experiência dos fazendeiros adquirida com açúcar. E o comércio foi crescendo e a cidade de São Paulo se desenvolvendo, o Porto de Santos virou o maior exportador e o mundo todo passou a tomar café. Mas a economia cafeira não teria florescido com tanta força se não fossem 2 outros fatores-chave: a expansão das ferrovias e a chegada dos imigrantes estrangeiros. O papel do imigrante foi decisivo aqui para o Brasil, principalmente para a produção de café, pelo fato de que, com o fim da escravidão, eles precisavam dessa mão de obra nas lavouras. Então, o governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes em nosso território. Muitos de nós brasileiros somos descendentes desses estrangeiros que chegavam de vários países da Europa e também da Ásia, cheio de sonhos e disposição para encarar desafios e sem medo das dificuldades, que não foram poucas. E lá não tinha nada de banheiro, era atrás de toco ou atrás da bananeira, né? Na colônia não tinha nada de banheiro, não. Tinha chuveiro nas casas? Nada de chuveiro, é tudo de balde, porque a água mesmo a gente tirava do poço, né? E guardava no balde, a gente tomava banho mesmo. E tinha móveis? Eles davam os móveis? Nada. Não tinha nada, não tinha móvel nenhum? Nada. E o fogão era de lenha? O fogão era feito de barro, tijolo, né? É todo lenha. Tudo lenha. Não tinha luz, era lamparina.
Outro fator fundamental que fez do estado de São Paulo o maior produtor de café do país foi a expansão das ferrovias. Sem elas não haveria como trazer o café das fazendas espalhadas pelo interior até o porto. Em 1894, o Porto de Santos já superava o do Rio de Janeiro em exportações de café, e novas fazendas foram abertas nas regiões oeste e noroeste do estado. A principal ligação com o interior de São Paulo a Santos era a ferrovia São Paulo Railway. Era a única que descia a serra nessa época. À nossa esquerda, a antiga estação de trem São Paulo Railway, também conhecida como Santos Jundiaí. Ela foi muito importante para a economia da nossa região, ela fazia o transporte do café. O café deu origem à terceira e última aristocracia do país, depois dos senhores de engenho e mineradores. Os fazendeiros, também conhecidos como barões do café, tornaram-se a elite brasileira predominante no século XIX. Aparentemente tudo ia muito bem. Produção farta, alto valor do café no mercado, consumo mundial em alta, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Porém, isso acabou resultando num excesso de otimismo. Por volta de 1890, só no estado de São Paulo, o número de pés de cafés triplicou. A primeira crise vem em 1897, causada pelas oscilações do mercado somadas à superprodução. O governo brasileiro demorou para tomar medidas no sentido de impedir novas plantações. E mesmo comprando os excedentes, não conseguiu segurar as crises constantes a partir daí. Em 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a recessão americana repercutiu no mundo inteiro e caíram as exportações que moviam a economia. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, para diminuir o estoque de café e regular os preços que não paravam de cair, o governo do presidente Getúlio Vargas comprou e mandou queimar 18 milhões de sacas de café. Foi um período muito difícil, com as empresas indo à falência, pessoas perdendo repentinamente suas fortunas e muita gente desesperada para vender suas ações. A Bolsa Oficial de Café sofreu um grande impacto em suas transações, que resultou na decadência de suas atividades, finalmente encerradas em 1957. Isso pode parecer o final da nossa história do café, mas na verdade não é. Foi apenas o fechamento de um ciclo e o começo de outro. O Brasil entrou na fase da industrialização, que trouxe novos movimentos e desafios. O prédio da Bolsa Oficial de Café ficou fechado até 1998, quando foi restaurado e transformado nesse museu. Como através do Porto de Santos era exportado 80% do nosso café, nada mais legítimo do que transformar esse prédio da Bolsa num museu do café. E o café brasileiro nunca perdeu sua importância. Ele sempre fez e continua fazendo parte da economia do país. E continua sendo forte no exterior, conhecido como um dos melhores cafés do mundo. Hoje somos o maior produtor de cafés do mundo, maior exportador e segundo maior consumidor. Basicamente nisso você já vê a grande importância e grande prazer de consumir e beber café. E continua também fazendo parte do nosso dia a dia. Você já imaginou nossa vida sem o cafezinho? Eu acordo cedo, saio de automóvel. Enquanto eu não tomo café, eu fico lutando com o sono. Eu tomo um cafezinho, tudo fica mais claro, eu entendo as coisas, eu fico até mais inteligente. Então, café para mim é a minha vida. Você falar o cafezinho não é só um produto, mas é a pausa, é o bate-papo, discussão, tudo roda em torno do cafezinho, né? Então acho que tem esse lado aí meio filosófico, meio de paixão e tudo. Quem pode falar mais sobre a qualidade do café brasileiro é o barista, um profissional especializado em café que conhece todas as suas fases, desde o cultivo da planta, processamento, beneficiamento, torra e moagem, até as maneiras mais deliciosas de se preparar essa bebida. Para preparar um bom café, se for a máquina de expresso, principalmente ter um bom barista. O barista ele tem que estar consciente e saber das principais características do grão, temperatura ideal da máquina, saber operar o moinho e a máquina de expresso. Assim vai resultar uma bebida temperatura ideal, creme perfeito e o resultado final, o sabor, estará sensacional. No coador de pano, nunca fervam a água. Se você ferve a água, altera o ponto de torra que o barista vendeu para você. O amargor que seria agradável, tornará intragável ao beber o café se você ferver a água. Então você utiliza as 4 colheres de sopa bem cheia,
no coador para 600 ml de água. Você passa a água antes de ferver sobre o pó, vai levar em torno de 4 minutos para passar sobre o pó. Esse é o tempo ideal para sair na temperatura e sabor perfeito. Cada um precisa achar a sua dose de café. Ela é um companheiro das horas de estudos, das horas sérias. E por isso o café é essa palavra forte que está disseminada no mundo todo e é um item de primeira necessidade em todos os países de clima temperado e frio. Qualquer coisa que se faça, que se goste, que tenha prazer em fazer, pode acompanhar ao lado uma xícara de café. Seguindo uma tendência mundial, os museus buscam formar um público de visitantes frequentes, não só pelas exposições itinerantes, mas também com palestras, apresentações musicais e lojas de lembranças, tornando-se um espaço de convivência. E o Museu do Café não foge a essa tendência, mas um bom motivo para vir com a família, passear com os amigos ou namorar. Um prédio vivo em que aqui tem uma cafeteria, nós temos curso de barista aqui, nós queremos, por exemplo, promover para as escolas uma sala de aula onde você possa contar casos da cafeicultura, o que ocorreu com a cafeicultura no estado de São Paulo e no Brasil. Enfim, tornar esse assunto um assunto atraente, tanto às crianças como a quem viveu de café, como a outros estudiosos de assuntos econômicos do Brasil. Chegamos ao final do nosso programa sobre o Museu do Café de Santos. Eu me despeço, mas não vou sair daqui tão cedo porque faço questão de experimentar outras variedades de café e também curtir um pouco da boa música. Se você tiver oportunidade, venha conhecer tudo isso de perto. Se não, não se preocupe. Muitas viagens nos esperam nos programas da série Conhecendo Museus e fazemos questão da sua companhia. Até lá! Vou saber quem sou eu, um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou Mameluco, saber quem sou eu, vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui, entender de Minas, saber quem sou eu, como posso descobrir, conhecendo museus, conhecendo museus.